Boa noite a todos. Mais uma noite conto com o professor Walter de Andrade. Projeto Iniciação de número 173. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Mais um programa aqui. Estamos ao vivo. Projeto Iniciação com o professor Walter. E vamos nessa. Hoje o programa de número 173. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Estamos aqui novamente para o nosso encontro, né? Projeto de Iniciação, todo sábado, a partir das 20 para as 9, né? E devemos dizer, como sempre falamos, que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base, são duas bases fundamentais. Os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, fundador da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose, né? Muito bem. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquário, né? Então, para aqueles que já se encontram no caminho da iniciação, também o encontro visa trazer para a reflexão o que podemos fazer e realizar para nos elevarmos a um padrão vibracional e evolutivo condizente com aquilo que a lei justa e perfeita planejou para ser desenvolvido pela humanidade no terceiro milênio, Era de Aquários. E sempre lembrando, conforme o nosso mestre, professor Henrique de Souza, o Brasil é o berço da nova civilização. E essa nova civilização deverá ter seu início lá no ano 3005. Isso nosso mestre nos ensinou. A pessoa pode perguntar assim, mas 3005 está muito distante, 1000 anos. Não é assim. Veja bem, para trabalharmos para a nova civilização, lá no ano 3005, a questão é trabalhar já. Porque é do nosso trabalho no momento atual que vai depender toda a conformação intelectual e de conhecimento para o erguimento da nova civilização no ano 3005. Então, a questão é trabalhar já. Devemos dizer que o projeto de iniciação é o projeto mais importante da vida de um ser humano, né? Então, a pessoa pode perguntar, como é que eu posso desenvolver o projeto de iniciação? Muito simples, é desenvolver o autoconhecimento. A pessoa tem que necessariamente filiar-se a uma escola iniciática e fazer os cursos necessários para fazer o seu desenvolvimento interno, né? A pessoa pode escolher a sociedade, a escola que mais lhe agradar, mas, de nossa parte, nós convidamos que a pessoa venha fazer o seu curso do seu projeto de iniciação, o trabalho de autoconhecimento na Sociedade Brasileira de Obiose. A pessoa pode perguntar, como é que eu posso fazer para entrar em contato com a eubiose? É muito simples. Utiliza uma ferramenta de busca na internet, vai lá e coloca lá, Sociedade Brasileira de Obiose. Vai aparecer o site da sociedade. E lá no site ela vai facilmente, tem muitas informações lá, pertinentes à eubiose, e ela vai encontrar justamente um caminho que vai lhe indicar os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então ela vai clicando, lá tem toda a informação, como se deve fazer. Mas, necessariamente, objetivamente, a pessoa vai ter informações para entrar em contato com o departamento e fazer a sua inscrição para fazer o curso. O curso da eubiose inicia sempre em janeiro de todo ano. É o curso peregrino. O curso peregrino é o primeiro grau. Depois tem mais 4 graus, totalizando 5. Depois dos 5 graus realizados, a pessoa tem o direito e a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Obiose. Então, a pessoa pode, sendo membro efetivo, a pessoa pode participar de reuniões internas e externas da eubiose, pode participar de palestras internas e externas, né? Pode participar de ritualísticas, né? A pessoa pode também se desenvolver na área de ensino, né? Se ela querer, ela pode se desenvolver na área de ensino e começar a dar aulas, começar a dar palestras, né? Aí depende da característica dela, das pendências dela, né? E, além do mais, ela tem a possibilidade e o direito de ler as cartas revelação do nosso mestre, professor Henrique José de Souza,
que são milhares e milhares de páginas. Aí está, então, um convite para todos. Agora, é claro que a pessoa vai encontrar pelo site, ela vai entrar em contato com o departamento que esteja perto da sua cidade. Ela procura um departamento que esteja perto da sua cidade. No site é colocado assim, perguntado assim, que cidade você está? A pessoa põe a sua cidade. Colocando a cidade e o estado, vai aparecer os departamentos que estão relacionados com essa cidade, mais perto, né? Ou na própria cidade. Então, agora, tem um detalhe, se a pessoa não conseguir, não encontrar um departamento na sua cidade, ou um departamento próximo à sua cidade, e é importante que a pessoa faça o curso presencialmente. A primeira providência é isso, que seja possível ela fazer o curso de forma presencial. Se não for possível ela fazer de forma presencial, ela pode utilizar o EAD, ensino à distância. Ainda assim, ela fala com o departamento e estabelece justamente as condições que ela tem que estabelecer para iniciar esse curso EAD. Então, ela vai receber as instruções através da internet. Aí está, então, todas as informações iniciais para que a pessoa comece o seu curso. Né? Agora, é claro que aqui nós já estamos em outubro, chegando em setembro, né? Estamos no último trimestre do ano, né? Então, normalmente os cursos começam em janeiro de cada ano, né? A pessoa inclusive, pode entrar em contato, pela internet, a pessoa pode assistir palestras, para não perder esse tempo até início de janeiro de 26, ela pode entrar na internet e assistir palestras, né, do nosso canal aqui, Conexão 3005, ou diretamente da Eubiose, ou pode ver muitos materiais disponíveis na internet da Eubiose, inclusive um site chamado Dharana, que é uma revista online editada pela Eubiose, ela pode ler muitos artigos, então ela não vai perder tempo para estudar as questões relativas à eubiose. Né? Então, estão as informações que nós queremos dizer. Para o pessoal de São Paulo, nós queremos dizer o seguinte, que a eubiose da Moca, só a Moca está fazendo isso, está abrindo o curso peregrino está aberto agora. O curso peregrino está aberto para o segundo semestre. Então, quem quiser, especificamente no departamento da Moca, em São Paulo. Então, quem quiser começar o peregrino, pode começar agora no segundo semestre. Agosto, está correndo agosto, setembro e assim por diante. Né? Aí está essa informação. Muito bem. Então, nós vamos aqui continuar com nossos estudos. Né? Nós sempre começamos a primeira parte. A primeira parte nós começamos com estudos sobre palavras importantes na teosofia, na eubiose, né? Porque é muito importante a gente saber as definições, né? Definições pertinentes à ciência iniciada das idades. Né? A gente vai estudando as definições, porque é claro que nesse estudo todo profundo da ciência iniciática das idades, existem muitas palavras difíceis, né? Então a gente tem que estudar essas palavras, né? Para a gente tomar conhecimento do sentido de tudo isso. Né? Muito bem. Então, nós vamos aqui começar aqui, iniciando o nosso trabalho, vendo aqui uma primeira palavra denominado Cristo. Cristo, né? Então, o Cristo vem do grego Christos, forma gnóstica primitiva de Cristo. Foi usada no V século a.C. por Ésquilo, Heródoto e outros. O manteuma fitocresta, ou seja, os oráculos proferidos por um deus pítico através de uma pitonisa, são mencionados pelo primeiro autor citado. Cresterium não é somente o lugar de um oráculo, mas também uma oferenda para ou pelo oráculo. Crestes é aquele que explica oráculos, um profeta e adivinho. E Cresterius é aquele que serve de um oráculo ao Deus. O primeiro escritor cristão, Justino Mártir, em sua primeira apologia, denomina cretianos os seus correligionários. Deve-se somente à ignorância o fato de os homens se intitularem cristãos
ao invés de cristianos, diz Lactâncio, um estudioso do assunto dos tempos antigos. Né? Os termos Cristo e cristãos, que originalmente eram escritos por Creste e cretianos, foram copiados do templo dos pagãos. Cresto significava, em tal vocabulário, um discípulo posto à prova, um candidato à dignidade de hierofante. Quando o aspirante alcançava, através da iniciação, grandes provas e sofrimentos e havia sido ungido, isto é, friccionado com óleo, né? Como eram os iniciados, e também as imagens dos deuses ídolos, como último toque da prática cerimonial, seu nome era transformado em Christos, ou purificado, na linguagem do mistério ou esotérica. Na simbologia mística, realmente Christes, ou Christos, significava que já se havia percorrido o caminho, o sendeiro. O sendeiro significa caminho estreito, e alcançado a meta. Quando os frutos de um árduo trabalho, para unir a efêmera personalidade de barro com a individualidade indestrutível, transformavam-no assim no ego imortal. Ao fim do caminho está Kestes, o purificador. E uma vez terminada a união, o Crestos, o homem da dor, convertia-se em Christos. Paulo, o iniciado, Paulo de Tarso, Paulo de já sabia disso, e foi precisamente isso o que quer expressar quando diz, em má tradução, estou outra vez em dores de parto, até que Cristo tenha se formado em vós. Gálatas, cuja verdadeira interpretação é, até que formeis o Cristo dentro de vós mesmos. Porém, os profanos, que sabiam apenas o que Cristo estava em algum modo relacionado com o sacerdote e o profeta, e nada sabiam sobre o significado oculto de Cristo, insistiram, como Lactâncio e Justino, dois sábios da antiguidade, né, em ser chamados de cristianos, ao invés de cristãos. Isso. Toda pessoa boa pode, portanto, encontrar o Cristo em seu homem interno. Então, na verdade, o nosso trabalho é nos encontrar o Cristo interno em nós. O Deus interno, né, em nós temos o Cristo interno, né, conforme o expressa São Paulo, seja judeu, muçulmano, hindu ou cristão. Qualquer um pode fazer isso. Né? Kennedy Mackenzie, um estudioso, era de opinião que a palavra Crestos era sinônimo de Soter, nome destinado às divindades, grandes reis e heróis, e cujo significado é Salvador. E estava certo, pois, segundo acrescenta o citado autor, tal termo foi aplicado de modo redundante a Jesus Cristo, cujo nome, Yeshua, tem idêntico significado. A denominação de Jesus, na realidade, é antes um título honorífico do que um nome, pois o verdadeiro nome de Soter do cristianismo é Emmanuel, ou Deus conosco. Emmanuel, ou Deus conosco. Em todas as nações, as grandes divindades que são representadas como expiatórios ou que se tenham sacrificado, foram designados com o mesmo título. Então, a gente deve imaginar, o Cristo é uma consciência cósmica, está além do segundo trono, né? Entre o segundo e o primeiro trono, Cristo. E Jesus, na verdade, é Yoshua ben Pandira. Ele era descendente da casa de Davi. Então, a gente, quando fala sobre Jesus, muitos escrevem assim, Jesus Cristo, mas não é, Jesus o Cristo. Jesus servindo, Yoshua ben Pandira, servindo de veículo para o Cristo. Ele foi veículo para o Cristo. É claro que Yoshua ben Pandira executou a sua evolução também naquela... Jesus já era uma consciência muito evoluída, tanto que só ele poderia fazer essa missão de ser veículo do Cristo, né, pela sua evolução extraordinária. Mas, mesmo assim, ele acrescentou mais ainda ao seu processo de evolução o fato de ter sido veículo do Cristo cósmico. Né? Então, isso é muito importante. Muitas vezes, agora, veja bem, o Cristo ele pode se manifestar através de vários indivíduos, né? de um ou vários indivíduos. Né? No caso, ele se manifestou na forma através de Yoshua ben Pandira. Né? Muita literatura diz o seguinte, que o Cristo nasce repetidamente em diversas épocas. Não é nascer, na verdade, não é nascer. Né? Vamos explicar bem. Não é que o Cristo nasce. O Cristo, na verdade, ele não pode nascer.
ele não pode descer e se incorporar num corpo físico. O Cristo, estou dizendo, o Cristo cósmico, porque é uma energia muito grande para ser incorporada num corpo físico, né? Então, ele tem que ter o quê? Um veículo, né? Então, através do tempo, o Cristo cósmico, ele pode utilizar vários veículos, né, sucessivamente, para a sua manifestação. Na verdade, isso é importante. No caso de Jesus, naquela época, ele se utilizou de Yoshua Ben Pandira. Em outras épocas, ele usou outros seres para se manifestar. Então, isso deixa bem claro. O Cristo não pode encarnar, porque é muita energia. E para ele se manifestar, ele tem que usar um veículo. Através do veículo, então, ele se manifesta. E Jesus deixou bem claro isso, né? Porque Jesus ampliando esse conhecimento, né? É claro que o Cristo cósmico é a projeção do Pai. O Cristo cósmico é a projeção do Pai Celestial, evidentemente. Então, Jesus, ele era bem claro, né? Como o Yoshua Ben Pandira, ele dizia isso bem claro, isso é registrado nos Evangelhos, da seguinte maneira. Ele dizia assim: não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que realiza as coisas dentro de mim. Ele dizia: não sou eu quem faz, é o Pai que faz por meu intermédio. Tá certo? Era bem claro isso, né? Ele era a humildade dele em declarar, ele sentia isso, né? Não era ele que fazia, mas o Pai que agia através dele. O Pai agia através do Cristo cósmico, através dele, e fazia todas as apresentações fantásticas que Jesus fazia, né? E as pregações, os milagres, né? E assim por diante, que era magia. Não somente falasse de milagre, mas magia, né? Alta magia. Muito bem. Então, aí está o assunto é muito vasto, né? O assunto é muito vasto e a gente vai, a pouco e pouco, nos aprofundando nesse estudo, né? Muito bem. Um outro termo muito importante aqui é cronos. Cronos, né? Cronos, em grego, é o tempo. Nome grego de Saturno, em honra do qual os ródios de alguns gregos celebravam todos os anos algumas festas chamadas de crônia. Era um dos maiores deuses, e os cartagineses tinham um tal respeito que não se atreviam a pronunciar seu nome e chamavam-no de ancião. Então, deu Cronos, seria o tempo, né? Cronos é o tempo. Aí, em português, tem a cronologia. Cronologia vem de Cronos, né? Muito bem. E Cronos realmente está ligado com o nome do planeta Saturno. Saturno. Então, é muito importante esse conhecimento, né? Na ciência inicial das idades. Em seguida, nós vamos ver aqui um termo muito importante, é cruz. Falamos do Cristo, né? Jesus foi crucificado, né? Uma cruz, foi crucificado. Ele foi pregado numa cruz. Então, tem o significado da cruz. Vamos ver aqui. Mariette Bey, uma estudiosa desse assunto lá no século XIX, né, demonstrou a antiguidade da cruz no Egito, provando que, em todos os sepulcros primitivos, o plano da peça tem a forma de uma cruz. Então, a cruz está sempre presente em todos os sepulcros primitivos. É símbolo da fraternidade das raças de homens. E colocavam-na sobre o peito dos cadáveres no Egito, como atualmente o colocam sobre os corpos dos defuntos cristãos, em sua forma suástica, sobre o coração dos budas e adeptos budistas. E então, a cruz é como a pedra filosofal, composta da mais pura substância dos elementos grosseiros, isto é, da própria substância dos elementos. Dizem, in crucis salus, a salvação está na cruz. A salvação está na cruz. Por semelhança, a salvação de nossas almas resgatadas pelo sangue de Jesus, o Cristo preso à madeira da cruz. Aí está a coisa, né? Então, aí está muito importante esse entendimento, né? Esse entendimento, né? Aliás, veja bem, a gente pode até relacionar com o termo rosa cruz. Rosa cruz, né? Então, rosa cruz é uma rosa pregada numa cruz. Ou seja, a rosa geralmente é a alma humana pregada na cruz. A cruz mundanal. Então, a cruz mundanal serve para fixar uma consciência que está ali para resgatar as suas limitações ou trazer conhecimentos muito importantes para a humanidade.
Então, esse sentido, esse significado da cruz vem de muito tempo. Não surgiu com o Cristo, mas vem desde os tempos da antiguidade, do Egito, né? Então, aí está o significado. É um assunto também muito extenso. Nós estamos aqui dando um resumo, mas é um assunto muito extenso que cada um deve estudar depois, repetidamente, através da leitura de informações importantes, dos livros adequados. Né? Muito bem. Agora, outro termo aqui é um termo chamado cruz ansata. Cruz ansata. É a cruz com asa, né? Enquanto a cruz tal tem a forma de um T. Então, a cruz ansata, olha, a cruz ansata é assim, ó, aqui assim, dessa forma, e tem um círculo aqui. Essa cruz, não dá para projetar aqui. A cruz ansata é assim, ó, uma barra assim, outra barra por baixo e um círculo aqui em cima. Essa é a cruz ansata. Bem? Agora, a cruz tal é em forma de T. A cruz ansata então tem essa forma, né? Um círculo, um braço aqui e uma sustentação aqui. E a cruz tal tem a forma de um T. Né? A forma de um T. Muito bem. E a mais antiga cruz egípcia, ou seja, a Tata, era assim. Dessa forma nós verificamos. Né? A cruz ansata era o símbolo da imortalidade. Porém, a cruz Tati era o símbolo do espírito matéria e tinha o significado de um emblema sexual. A cruz ansata foi o primeiro símbolo da maçonaria egípcia. Olha só, a cruz ansata foi o primeiro símbolo da maçonaria egípcia, instituída pelo Conde de Cagliostro. Olha só, Conde de Cagliostro. E os maçons, certamente, devem ter esquecido qual o significado primitivo de seus símbolos mais elevados, quando algumas das suas autoridades insistem ainda que a cruz ansata é apenas uma combinação de quitéis, ione, órgão sexual feminino, e o falos, lingam. Não é nada disso. A asa ou ansa tem um duplo significado, porém nunca tem um significado fálico. Como um dos atributos de Ísis era o círculo do mundo, como o símbolo da lei sobre o peito de uma múmia era o da imortalidade, de uma eternidade sem princípio nem fim, que desce sobre o plano da natureza material e o ultrapassa. A linha horizontal feminina sobrepujando a linha vertical feminina. O princípio fecundante masculino da natureza é o espírito. Sem asa, a cruz ansata conversa em tal. A cruz ansata conversa em tal. Que por si só é um símbolo andrógeno e vem a ser puramente fálico ou sexual apenas quando toma a sua forma característica. Então, agora, seguindo, nós temos aqui justamente a cruz do Calvário. Vamos ver agora a cruz do Calvário, no qual Jesus foi crucificado. Né? Esta forma de cruz não data do cristianismo. Ela era muito mais antiga do cristianismo. Era conhecida e utilizada para fins místicos milenares de anos antes da nossa era. Figurava indispensavelmente em vários rituais do Egito e da Grécia, Babilônia, Índia, México, Peru e China. Então, a cruz é muito mais antiga do que nós conhecemos. No Ocidente, se conhece a cruz através da cruz do Calvário, mas a cruz, mesmo no seu significado amplo, é muito antigo, né? Do Antigo Egito, da Grécia, Babilônia, e aqui na América também, né? No México, Peru e na China também. Né? É um símbolo cósmico, a cruz, tanto quanto fisiológico, que existia em todas as nações pagãs, como atesta Tertuliano. Em que se diferencia a Minerva ateniense do corpo de uma cruz? Perguntava o citado autor. A origem de vossos deuses deriva de figuras moldadas em uma cruz. Olha só. Todas aquelas fileiras de imagens em vossos estandartes são os acessórios de cruzes. Aquelas tapeçarias de vossas bandeiras são os roupagens das cruzes. E o fogoso campeão estava certo. O tal, o símbolo, né, do T, é a mais antiga de todas as formas de cruz, o Tati. E o Tati é igualmente antiga. A cruz ansata, ou seja, a cruz com asa, né? Nós vimos aqui um plano aqui, outro plano aqui, um círculo em cima, né? A cruz ansata.
ou seja, a cruz com asa, encontra-se na mão de quase todos os deuses, incluindo Baal e Astarté fenícia. A cruz camponês é a suástica hindu. Foi exumada dos mais profundos cimentos do antigo local de Troia e aparece em restos etruscos e caldeus da antiguidade. Então, a gente vê que esses símbolos não aparecem unicamente num determinado momento da história. São muito antigos, vêm de lá da Atlântida, da Lemuria, e vêm do alto, né? De protótipos angélicos. Né? Segundo manifesta a senhora Jamilson, que é uma erudita do século XIX a respeito desse assunto, né? O Anki do Egito era a muleta de Santo Antônio e a cruz de São Filipe. O lábaro de Constantino era muito tempo antes de um emblema da Etrúria. Osíris tinha o lábaro por distinto. Horus aparece algumas vezes com a grande cruz latina. A cruz pastoral grega é egípcia. Foi qualificado pelos padres da igreja de invenção do diabo antes de Cristo. Isso é uma concepção dos padres da antiga igreja. Não? A cruz ansata figura nas antigas moedas de Tarso, como figura a cruz de Malta sobre o peito de um rei assírio. A cruz de Malta, né, que é muito importante na descoberta do Brasil. Né? A cruz do Calvário, tão comum na Europa, encontra-se no peito das múmias. Olha, das múmias. Era suspensa ao redor do colo das serpentes sagradas no Egito. Há uma pintura onde se vêem tribos asiáticas estrangeiras que levavam seu tributo ao Egito com vestes tachadas de cruzes. E Sir Gardner Wilkinson, um estudioso também do século XIX, assinala a esta pintura uma antiguidade de mais de 1.500 anos antes de Cristo. Então, fica bem claro, então, que a cruz, esse símbolo que nós conhecemos, não se originou com o Cristo, mas era um símbolo muito antigo, milhares e milhões de anos. Né? E, finalmente, o tifon, o mal, é encadeado por uma cruz. Então, a gente deve entender a cruz, então, como se entende em determinadas correntes, né? É a cruz mundanal, né? A cruz mundanal que está pregada à alma humana. Né? Isso é muito importante, então, esse entendimento. Né? Então, vamos ver aqui agora os cultos, determinados cultos que se faziam na antiguidade. Né? Isso é bom na ciência iniciática, a gente fazer um estudo preliminar, porque esse estudo é muito extenso. Né? O primeiro culto que nós vamos ver aqui é o culto da lebre. A lebre, aquele animalzinho, a lebre. Né? A lebre era sagrada em muitos países, especialmente entre os egípcios e os hebreus. Embora esses últimos consideram-na como um animal impuro, ungulado, impróprio para comer, algumas tribos tinham-na consagrada. E a razão disso era que, em certas espécies, o macho amamentava a sua ninhada. A lebre era, portanto, considerada como um animal andrógeno, ou hermafrodita, e assim representava um atributo do Demiurgo, ou Logos Criador. A lebre era um símbolo da lua, olha só interessante na antiguidade, né? A lebre era um símbolo da lua, na qual, segundo dizem os judeus, até hoje se pode ver a face do profeta Moisés. Além disso, a lua está relacionada com o culto de Jeová, uma divindade que é, por excelência, o deus da geração. Talvez também pelo mesmo motivo. Eros, o deus do amor sexual, é representado carregando uma lebre. Este animal era também consagrado a Osíris. Lenormand, um estudioso do século XIX, também escreve que a lebre devia ser considerada como símbolo do Logos. O Logos devia ser hermafrodita, e, como sabemos, a lebre é um tipo andrógeno. A gente sabe que, através dos séculos, os animais seriam como pontos de referência para se representar, né? cultos e adorações aos deuses, aos seres de hierarquia. Né? Então, no Egito é muito comum usar figuras de animais, né? com referência aos seres superiores, assim por diante. Né? Isso é um estudo enorme, né? muito grande, é de uma extensão enorme, que exige muito estudo para a gente se aprofundar nele. Né? Vamos falar agora mais uma coisa. Outro culto também, que era muito importante, principalmente na Índia, é o culto da vaca. A vaca, né? O culto da vaca. A ideia de um tal culto é tão errônea como injusta.
Nenhum egípcio adorou a vaca. A vaca não era adorada no Egito. Nem há atualmente qualquer hindu que a adore, atualmente. Embora tanto a vaca como o touro fossem sagrados, então como são hoje, mas unicamente como símbolo físico natural de um ideal metafísico. Exatamente como uma igreja fabricada com ladrilhos de argamassa é sagrada para os cristãos, civilizados simplesmente por causa de seus muros. A vaca era consagrada a Ísis, a mãe celestial, a mãe universal. Então, vamos repetir, a vaca, na antiguidade, na Índia, né, era consagrada a Ísis, a mãe universal, a natureza, e a Hathor, princípio feminino da natureza. Ambas as deusas associadas ao Sol e à Lua, como provam o disco e os cornos. Nos Vedas, a aurora da criação é representada por uma vaca. Essa aurora é Hathor e o dia que ela se segue, ou seja, é formada por Ísis, porque ambas são uma só, exceto no que se refere ao tempo. Eu quero dizer que esse culto à vaca era muito antiga na Índia, na antiguidade. Hoje não. Eu já vi referências que não. Somente algumas regiões da Índia que ainda conservam, poucas regiões da Índia que conservam o culto, esse culto ainda tem esse culto à vaca, né? Que está relacionado à mãe divina, a Ísis, né? E, inclusive, na antiguidade, a vaca andava livre pela cidade, era proibido, não se matava a vaca, né? Não se matava a vaca, né? E a vaca tem um símbolo também muito importante, que ela dá o leite, né? O leite, que é um provedor de substância para o ser humano, né? Isso é muito importante, né? É um dos alimentos básicos da humanidade, né? O leite, né? O leite, né? A humanidade tem alimentos fundamentais, né? O trigo, o milho, né? Verdade? O mel, o leite da vaca, né? E assim por diante, né? A banana também, a banana, mundialmente, né? São alimentos fundamentais que empregam toda a história da humanidade, né? Hathor, a maior das duas, é a senhora das 7 vacas místicas, Ísis, a mãe divina. É a vaca cornígera, a vaca da abundância, natureza ou terra. E como a mãe de Horus, o mundo físico, a mãe de tudo que vive. O Outa, né? O nome, o Outa era o olho simbólico de Horus, sendo que o direito, o Sol, e o esquerdo, a Lua. O esquerdo, o Sol, o direito, o Sol, o esquerdo, a Lua. O olho direito de Horus era chamado de vaca de Hathor e servia como poderoso amuleto, como a pomba de um ninho de raios de glória, como a cruz e um talismã entre os cristãos latinos e gregos. O touro e o leão, que muitas vezes encontramos em companhia de São Lucas e São Marcos, nos frontispícios de seus respectivos evangelhos, nos textos gregos e latinos, são explicados como símbolos, como na verdade o são. Por que não admitir isso também no caso dos touros, vacas, carneiros e aves egípcias sagradas? Então, está uma pequena história, né, a respeito do culto à vaca que existia na antiga Índia, que hoje não existe mais, na maioria, né, apenas em algumas regiões da Índia que ainda se conserva essa tradição, mas poucas regiões. Eu li através da Índia atual, né, da Índia atual. Muito bem? Aí, imediatamente, nós vemos aqui o culto de Ibis, culto a Ibis. A Ibis, Rabi, em egípcio, era consagrada a Tote, em Hermópolis. Chamavam-no de mensageiro de Osíris, porque é o símbolo da sabedoria, do discernimento e da pureza. Haja visto que tal ave aborrece a água, por pouco impuro que seja, a Ibis, né? Tem grande utilidade por devorar os ovos dos crocodilos e das serpentes, e suas credenciais para receber honras divinas como símbolo eram as suas águas negras, que relacionam com as trevas primitivas, ou caos. E B, sua forma triangular por ser o triângulo, a primeira figura geométrica e um símbolo do mistério da Trindade. Até hoje, a Ibis é uma ave sagrada em algumas tribos de coptas que vivem ao longo do Nilo. Sempre lembrando de Brasília, né? Brasília, olhando de cima, o esquema de Brasília, né? A configuração estrutural, física de Brasília, tem a forma de uma ibis, uma ave. Então, veja bem, quando a Brasília foi construída, ela foi construída com bases na ciência iniciática, né?
Isso aí, indiscutivelmente, por isso que a importância de Brasília no concerto mundial das cidades, né? O nosso mestre, inclusive, diz que, no futuro, Brasília será a cidade onde serão discutidas todos os interesses e soluções mundiais, né? Será o ponto focal para a discussão dos interesses mundiais, de todos os assuntos. Porque o Brasil é a pátria de Avatara Maitreya e berço da nova civilização. Né? Agora, vamos ver. Então, Ibis, relacionado justamente, está plasmado na estrutura, né, da cidade de Brasília. Vista de cima, a gente vê isso. Né? Muito bem. Vamos ver agora, para encerrar, essa primeira parte, o culto do disco. Era muito comum no Egito, porém não nos últimos tempos, porque começou com Amenófis III, que era dravidiano, e o trouxe da Índia Meridional e Ceilão. Era o culto do sol sob outra forma, Aten-Néfero, sendo necessário notar que Aten-Ra era idêntica ao Adonai dos judeus, o Senhor dos céus, ou o Sol. O círculo ou disco alado era um emblema da alma. O Sol foi durante um tempo o símbolo da divindade universal, que brilha sobre o mundo inteiro e sobre todas as criaturas. Então, houve um tempo em que o Sol no Egito foi inserido na estrutura de conhecimento egípcio como o Sol, a divindade, a própria divindade, o próprio Deus, né? O próprio Deus, né? Tudo bem? Os sabeus consideravam o Sol como demiurgo e uma divindade universal, como faziam os hindus e ainda hoje os zoroastrianos. O Sol é inegavelmente o único criador da natureza física. Lenormand, um estudioso do século XIX, apesar de suas crenças cristãs ortodoxas, viu-se obrigado a confessar a semelhança entre o culto do disco e o culto hebreu. Aten apresenta Adonai ao Senhor, o Tammuz a Sírio e o mistério, ou o Adonis Sírio. Muito bem. Então, culto do disco. Agora, só quero fazer uma informação muito importante, que normalmente na história acadêmica eu não aprendi isso. Na história acadêmica eu não aprendi. Eu fui aprender depois estudando a ciência iniciática. A ciência acadêmica não toca nesse assunto para os alunos. Né? Veja bem, a roda. A roda foi uma descoberta fantástica para a humanidade. Né? Eu acho que são duas descobertas fantásticas, o fogo e a roda. Né? O domínio do fogo e a invenção da roda. Né? Então, com a roda a gente faz as charretes, as carruagens, hoje os carros, os trens. Né? Sem a roda, seria impossível a gente desenvolver uma sociedade, como nós temos hoje. A roda é fantástica. Mas na América, veja bem, isso aí, na escola não se ensina isso. Hein? Na América do Sul, América Central e América do Norte, ninguém usava a roda. Veja bem, as populações daquela época, né, todas as populações que aqui viviam, né, eles não usavam a roda. Não usavam a roda. A gente não vê isso. Nem os peles vermelhas. Os peles vermelhas utilizavam o cavalo. O cavalo veio da Europa. Não existia cavalo aqui na Terra, aqui na América. Os europeus, né, trouxeram o cavalo, né? Trouxeram o cavalo para a América, né? E o cavalo foi colocado em estrebarias, né? Mas de vez em quando escapavam fêmeas e machos das estrebarias, né? Da estrebaria dos espanhóis, né? Na América Central, né? Eles guardavam os cavalos em estrebarias, mas de vez em quando fugia. Então, hoje, por isso o cavalo existe na América. Aqui na América do Sul, os nativos nunca viram o cavalo, porque não chegou no Brasil. Aqui no Brasil não se conhecia o cavalo, na América do Sul. E das estrebarias dos espanhóis, os cavalos fugiram e foram para a América do Norte. Né? Os peles vermelhas não conheciam os cavalos também. Conheceram depois de um certo tempo. Né? Foram, depois que eles conheceram, eles caçavam os cavalos nas pradarias. Né? Muito bem. Mas, com respeito à roda, a gente vê nos filmes o seguinte: os peles vermelhas, quando os europeus chegaram, né, na América do Norte, eles viam o seguinte, a gente vê nos filmes, né? Os peles vermelhas arrastavam as suas coisas, faziam duas varas, né, com duas varas assim, punha uma lona, né, ou de material vegetal, né, punha as suas coisas ali e arrastavam. A gente vê isso. Não tinha roda.
Nunca se viu um pele vermelha com uma carroça, né? Nunca se viu isso aí. Nem entre os incas, astecas, nunca se viu. Por quê? Agora, por que a roda não era usada? Estão falando sobre o culto do disco, né? Porque o disco era considerado sagrado. Veja bem, essa é a explicação. O disco, o círculo, é considerado sagrado. Então, eles não podiam usar algo sagrado na movimentação, criar a roda para fazer carroças, etc. Então, esse é o motivo pelo qual não se utilizava a roda, como se utilizava na Europa, né? Em fazer carroças, carruagens. Tá vendo? Olha que importante, né? Isso aí a ciência acadêmica não ensina para a gente. Somente a escola iniciática nos dá essa mensagem, né? Essa importante coisa, né? Então, é por isso que nas Américas, não se utilizava a roda. E até no tempo da colonização da América, né, os ingleses, eles conheciam os peles vermelhas com cavalos, que eles pegaram dos fugitivos dos espanhóis, né, e colocavam uma tela, né, onde arrastavam as suas coisas. Isso é muito importante. Né? Uma informação que eu tenho que é a seguinte, que até nos Estados Unidos, até hoje, existem cavalos livres nas pradarias da América do Norte. Cavalos silvestres. Até hoje existem cavalos silvestres nos Estados Unidos. Um especialista no assunto me deu a seguinte informação: existem cavalos silvestres nos Estados Unidos, mas é proibido caçar cavalos. Nos Estados Unidos é proibido, por lei, caçar cavalos silvestres nas pradarias. Quem quiser cavalos tem que fazer a criação, ter o seu lugar para criar cavalos, mas ele não pode aprisionar cavalos que estão livres, cavalos silvestres. Então, isso aí é uma determinação da lei nos Estados Unidos, uma coisa importante, né? Essa questão. Né? Então, muita coisa que nós não tínhamos naquele tempo, trazendo a coisa para o nosso tempo, né? Aqui, só para lembrar, por exemplo, aqui no mundo, na nossa terra, não existiam muitos animais, né? Por exemplo, não existia cachorro, gato, porco, né? A vaca, o touro. Os nativos não conheciam esses animais. Foram trazidos pelos portugueses. Né? Então, muita comidas interessantes que os nativos começaram a comer, com a carne de porco, eles não tinham noção disso. Né? Então, agora, veja bem, até surge agora aqui em São Paulo, né? Nós temos, toda segunda-feira, nós temos o chamado Virada Paulista. Virada Paulista. Todo restaurante, na segunda-feira, faz Virada Paulista. Isso não é de agora, é desde o tempo dos bandeirantes. Foi um bandeirante que introduziu, naquele tempo, 1500 e tanto, né? 1600 e tanto, a utilização do porco como alimento. Então, surgiu esse prato, o Virada Paulista. Por isso chama-se Virada Paulista. E ele costumava se alimentar, e os nativos, na segunda-feira. Então, ficou essa tradição em São Paulo de toda segunda-feira ter a Virada Paulista. Aliás, apenas ampliando, a gente vê que é tudo tradição, né? Aqui em São Paulo, segunda-feira é Virada Paulista. Terça-feira é bife a rolê. Quarta-feira é feijoada. Quinta-feira é macarrão. E sexta-feira é peixe. Sexta-feira, peixe. Não é por acaso. Nada acontece por acaso, como o nosso mestre falou. Por que toda sexta-feira é peixe? Justamente devido à crucificação do Cristo. Né? Foi numa sexta-feira. É isso. Aliás, quando eu era criança, era comum. Não sei se hoje se faz isso. Quando eu era criança, a minha família e todas as famílias, na sexta-feira da Paixão, não se comia carne, só peixe. Não era permitido, a tradição não permitia que se comesse carne. Então, a minha família se alimentava de peixe, e outras famílias também. Né? Então, a gente vê que tudo isso aí, isso é a importância da tradição no processo histórico. Né? Eu estou trazendo isso para a nossa consideração, porque é muito importante a gente ver que as coisas não surgem assim como a gente pensa de repente. Né? Aquilo é uma tradição que vem através dos séculos e a sociedade vai adquirindo essa cultura, né, de manter a tradição. Muito bem? Então, é isso aí que nós queremos falar,
terminando com o culto do disco, né? Que é muito importante esse conhecimento. E vamos, então, agora prosseguir mais um pouco com justamente aquelas considerações, a segunda parte do nosso programa, que é justamente as considerações que nós fazemos a respeito dos cultos que existiam lá no Antigo Egito, né? O culto de Luxor e assim por diante. Né? Então, vamos continuar aqui as nossas considerações a esse respeito. É um assunto muito importante. Né? Nós gostaríamos de chamar mais uma vez a atenção sobre o seguinte: toda emanação de vida, desde a queda do homem, gerou uma certa quantidade de karma destrutivo. Como esse karma atua em vários reinos, é importante saber qual dos corpos 4 inferiores foi o principal delinquente. O corpo físico, por meio de atos de violência, agressões diárias, assassínios, idênticos, atos de monstruosidade, solta turbilhões de energia vital na substância elemental do mundo físico. Então, toda essa elaboração mental inferior gera seres chamados elementares do mundo hiperfísico. Nós vamos estudar mais na sequência os elementares. Né? Gera elementares do mundo hiperfísico. Né? Muito bem. Uma parte dessa substância permanece na vida elemental desse mundo, ou elementar. Permanece no mundo elementar. Até que o mundo que a gerou possa recebê-la de volta em uma vida futura. Veja bem, o indivíduo que gerou esse elementar vai receber de volta esse elementar. Elementares são formas pensamento, que podem ser boas ou más. Uma pessoa que gera pensamentos bons, ele pode gerar formas, pensamentos bons no mundo hiperfísico, no mundo astral, no mundo vital. E a pessoa que gera maus pensamentos constantemente, ela gera formas elementares do mundo vital, físico, astral ou mental também, né? Agora, isso aí fica ligado ao ser que gerou. Né? O ser que gerou essas formas elementares, esses elementares ficam sempre juntos, sempre voltam com destino, em direção a ele. Ele fica impregnado desses elementos. Né? Isso se processa de acordo com as antigas leis ocultas, por meio de sofrimentos e doenças. Agora também poderá ser sublimizado com o auxílio do fogo sagrado, e através do uso da puríssima e purificadora chama violeta. Desta forma, a energia é dissolvida e libertada. Então, através da concentração no plano superior, na chama violeta, né? Isso é muito importante, né? E é muito importante, e na eubiose a gente tem essa consciência também, né? Da chama violeta. Dessa forma, a energia é dissolvida e libertada. Isso aí é muito importante. Muitas emanações de vida lançam no reino mental energia de dissonância, crimes e crueldades que são provocadas pela ação dos pensamentos. Essa chama violeta, na eubiose, é justamente denominada como globo azul. Todas as pessoas que estão na eubiose sabem isso. Aqueles que entrarem na eubiose vão receber essas indicações. A mentalização do globo azul, muito importante dentro da eubiose. Então, muitas emanações de vida lançam no reino mental energia de dissonância, crimes e crueldades que são provocados pela ação dos pensamentos. Sempre lembrando que o azul provém do segundo trono, da Mãe Divina, Ísis. Por que é azul? Segundo trono, Ísis, a Mãe Divina, né? Mãe Divina. Os átomos do pensamento que estão carregados com a vibração e o sinete do indivíduo preenchem a atmosfera mental e, no futuro, retornam para o mesmo ser que foi o causador desse mal. Essa apreensão mental deve ser libertada. Tudo aquilo que o indivíduo gera como elementar no mundo hiperfísico fica ligado a ele e, inevitavelmente, vai voltar em direção a ele. Normalmente, ele fica cercado por esse ser. Esse ser fica cercado por esse ser. Aliás, teve um instrutor, né, um instrutor muito importante aqui na eubiose, que ele deixou escrito o seguinte, né, que a pessoa, por vezes, falece, né, quando falece, ela pode receber esses elementares. Ela falece, aí começa a ver os elementares. E os elementares dizem assim, papai, mamãe, vem ao redor dele, vem encontro dele, chamando ele de papai e mamãe. Elementares. Ele criou aqueles elementares e vai ficar ao redor deles até que a sua mente consiga se libertar dessas emanações
inferiores e consiga transformar as suas emanações inferiores em vibrações superiores, né? De alta espiritualidade. Né? Pessoas que cometem atos de violência, de raiva e de ódio sobrecarregam a substância dos mundos do sentimento e da sensação, né? E mais tarde irá aparecer no corpo do sentimento da emanação de vida a mesma vibração que em ocasião foi irradiada por ela. Essas várias formas de crime, sejam físicas, mentais ou emocionais, provocam frequentemente em seu retorno o surgimento de doenças mentais, emocionais e físicas. É isso. Quer dizer, esses elementares, originados pela pessoa, sempre voltam no destino da sua origem, né? Voltam sempre para a sua origem. Devo dizer, se a pessoa cria elementares bons, então ele vai lançar esses elementares para produzir o benefício dos seus irmãos. Ao contrário, se ele tem o ódio e tem manifestações psíquicas inferiores, ele cria elementares destrutivos. Né? Então, isso aí. Mas, finalmente, esses elementares vão voltar a ele. Como se diz no povo, né? O feitiço vira contra volta. O feitiço volta contra o feiticeiro. Né? O feitiço volta contra o feiticeiro. Isso é entender, né? Muito bem. Então, a pessoa necessariamente terá de transformar a energia que foi por ela qualificada com vibrações nefastas para poder receber a liberdade no campo do seu desenvolvimento. Isso não tem jeito. É necessário, para os indivíduos se ligarem a esse jogo com os elementares, libertar o seu pensamento das emanações inferiores e transferir, através do autoconhecimento, as suas vibrações, produzir um aumento da sua vibração em direção dos planos superiores da espiritualidade. Por esse motivo, é exigido que a ela possua um corpo em cada um dos reinos, inclusive uma forma física, através da qual poderá libertar a vida física dos elementares. Por isso que nós temos 7 corpos, não é verdade? Então, tendo 7 corpos, nós podemos produzir elementares em vários níveis de atividade. Né? Então, é por isso que é citado isso. Né? Assim nos é dito pela antiga lei cósmica, ou a lei kármica, não permite que as emanações de vida continuem seu desenvolvimento no reino interno antes que ela tenha desenvolvido e libertado no reino físico a energia física. Então, é necessário então, que esses seres sejam eliminados, né? Sejam excluídos dessa ambiência, dessa relação com o produtor, o originador, o seu criador, de tal maneira, através da elevação da sua consciência rumo aos planos divinos. Né? Quando é apresentada ao conselho kármico uma petição, deve existir sempre um intercessor que ofereça sua vida para tal propósito. O grande arcanjo Miguel, os poderosos devas e os mestres da sabedoria são as entidades que apresentam os requerimentos à dispensação do conselho kármico e oferecem continuamente seus serviços para obter uma concessão, apesar de pôr em risco as suas próprias vidas. Em sua grande sabedoria, o conselho kármico examina sempre a faculdade das sinceras e entusiastas emanações de vida, que apresentam um grande plano. Todavia, não possuem ainda completa compreensão sobre o mesmo. Ignoram qual seria o entrelaçamento, as consequências do plano, se considerada uma exigência ou uma bênção de sua permissão. Então, é básico, então, o desenvolvimento interno. Para que a pessoa produza o seu caminho para o conhecimento do seu Deus interno, e todos nós existe, como Jesus fala, né? Vós sois deuses, através desse autoconhecimento, paulatinamente nós vamos desvendando esse mistério que existe dentro de nós, o conhecimento do nosso Deus interno. E, apesar disso, nós deixamos de criar essas elementares dos mundos hiperfísicos, né? Que são muito... Os maus elementares são muito perniciosos, né? E provocam muitos males para os semelhantes, né? E, principalmente, retornam ao seu Criador como um processo de cobrança kármica, né? Então, o feitiço vira contra o feiticeiro, como diz... As pessoas dizem, isso é um conceito popular, né? O feitiço vira contra o feiticeiro. Muito bem. Agora vamos ver aqui, importante, o comparecimento perante o conselho kármico.
Nós temos o karma, né? Agora, o karma não age deliberadamente, ele é dirigido por seres. Existem seres no espaço hiperfísico, né, angelicais, e ligados ao plano físico, que controlam justamente essa questão do karma. Né? São seres, agentes kármicos, que controlam a produção e a destruição desse karma. Né? Quando os seres deixam a Terra, eles se encontram em um estado de subconsciência. Talvez desejassem saber algo mais sobre esse assunto. Por exemplo, saber o que acontece quando os desencarnados passam pelo indispensável julgamento do Conselho Kármico e recebem a designação para entrar no reino correspondente à sentença. Então, todo indivíduo, quando ele desencarna, ele passa inicialmente para o mundo físico, para os mundos físicos e para os mundos hiperfísicos. Né? Inicialmente, ele passa por o mundo vital, depois para o mundo astral, para o mundo mental. Se ele se libertou de todas as suas ligações com os mundos físicos e hiperfísicos, ele então volta justamente ao mental superior, né? que é justamente o corpo causal, e fica lá esperando a nova encarnação. Depois de um tempo, esse conteúdo seu espiritual desce novamente até o plano físico denso e vai reestruturando os corpos que ele vai usar na sua reencarnação seguinte, né? Forma o corpo mental, corpo astral, corpo vital e, finalmente, o corpo físico denso. Né? Naturalmente, os discípulos conscientes são imediatamente recebidos pelo mestre ou por um membro da legião dos anjos. Tá bem? Os discípulos conscientes são recebidos pelo seu mestre ou por um membro da legião dos anjos. As pessoas que estão preparadas no seu processo evolutivo são recebidas nos planos hiperfísicos, né? E lá no corpo causal pelos seus mestres, né? E pelos seus anjos. Né? É muito importante isso. Né? Esses padrinhos estão sempre atentos. Esses padrinhos são nossos mestres, estão sempre presentes ao nosso redor, estão sempre atentos para dirigir imediatamente esses recém-chegados com a colheita do esforço de suas vidas ao conselho kármico. É um conselho kármico. Discípulos e padrinhos ou avalistas apresentam-se a esse conselho separadamente e, em geral, dentro de 12 horas após a passagem para o plano espiritual. No entanto, essa pressa não é necessária. A lei da misericórdia concede a cada ser que deixou seu corpo, por assim dizer, umas férias espirituais. Então, depois que deixa o corpo, a lei considera um descanso espiritual para o novo processo seguinte. Né? Isto é, a lei concede um pouco de alívio da carga, que, em geral, alcança seu ponto culminante quando uma emanação de vida vai se aproximando cada vez mais da transformação que é denominada morte. O homem medíocre que espera um novo reencontro com a família e amigos, a este é dada a oportunidade, se os seus entes queridos se encontram no reino interior e ainda não reencarnaram, para juntos usufruir um tempo determinado de férias, reatar as suas relações de amizade e gozar a felicidade que anelava. Então, a pessoa falece, mas não morre. A morte é a maior das mentiras. Ela vai, passa pelos mundos hiperfísicos, é recebida pelos anjos celestiais, se ela tiver merecimento para isso, e também ela revê os seus amigos, seus parentes que estão desencarnados. Não? Isso faz um momento de transição para uma nova vida, um momento de descanso para ela. Né? A lei determina um momento de descanso para recomeçar uma nova atividade no mundo como reencarnado. Né? Em geral, aquele que já é discípulo desiste de tudo que não lhe proporciona desenvolvimento. Na maioria dos casos, ele deseja apresentar-se imediatamente perante o Conselho Kármico para receber o julgamento de seu serviço prestado à luz. Então, essa informação é certa, né? Que aquele discípulo que não já superou todas essas questões dos desejos, etc., ele passa por todo esse... ele deseja superar toda essa preparação e ele quer imediatamente apresentar-se diante do Conselho Kármico para receber o seu julgamento do seu serviço prestado à luz. Então, tudo isso é o Conselho Kármico, e isso aí é tudo dirigido ao Rei do Mundo. Né? Tudo isso é dirigido ao Rei do Mundo, que dirige o planeta Terra no seu desenvolvimento. Então,
Então, isso aí é muito importante, então, esse processo, né? Esse processo de desencarne, né? A gente vê que é um processo, tem todo um processo, não acontece assim de maneira aleatória, né? O reencarne é dirigido por elementais, elementais específicos produzem a reencarnação do indivíduo. E o desencarne também é produzido por elementais que estão ali. Depois, essa pessoa está suficientemente desenvolvida, ela vai falar com seus anjos protetores num grau superior, né? Ou se ela, então, além de dar um momento de descanso, onde ela reencontra seus amigos, seus familiares, assim por diante. Então, são várias possibilidades que existem após o desencarne, né? Mas a vida continua, né? A vida é sempre eterna, né? Então, mas é interessante a gente entender todo esse mecanismo, né? De como funciona no mundo físico, no mundo hiperfísico, todo esse processo do desencarne, das vidas posteriores, do encarne e assim por diante. Né? Tudo bem? Então, isso aí foi a segunda parte. Nós vamos voltar novamente a esse assunto, né, num momento específico, para a gente aprofundar cada vez mais. A gente tem que ir aos poucos aprofundando nesses assuntos. Né? Muito bem. Mas agora eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, para passar a terceira fase do nosso encontro, que é justamente a participação dos nossos irmãos que estão presentes, através de perguntas, através de opiniões e assim por diante. Muito bom, professor. E várias coisas que eu achei interessante, eu já vou lançar algo aqui que eu achei muito interessante, foram que várias culturas antigas usaram o símbolo da cruz, né? De alguma maneira eles usaram esse símbolo. Será que a gente, no momento atual, a gente vai conseguir transformar esse símbolo em algo mais superior, tipo o pentagrama, né? Alguma coisa nesse sentido? Normalmente, esses símbolos eles sofrem uma transição através dos tempos. Né? Tem o símbolo da cruz, que chamada cruz mundanal, onde está pregado a alma, né? A alma, né? Por isso que a rosa, cruz, a rosa é a alma pregada na cruz, né? Mas todos esses estágios evolutivos são representados por símbolos específicos, né? O nosso símbolo, como o ser humano, é o tetragramaton, né? Que é justamente uma cruz de 5 pontas. Né? Depois, quando nós desenvolvemos a nossa capacidade de autoentendimento, de autoconhecimento, então forma-se uma estrela de 6 pontas, que é o hexagrama. Né? O tetragrama é justamente o símbolo de Davi, o hexagrama, o símbolo de Salomão. E o símbolo de Salomão justamente representa o estado de consciência do adepto, quando assim já está de adeptado. Na verdade, o hexagrama representa a união da tríade superior com a tríade inferior. O nosso quaternário ele pode ser reduzido a um triângulo. O quaternário pode ser reduzido a um triângulo. E nós temos a tríade superior. Né? Quando isso sofre uma aproximação, esses dois triângulos se entrelaçam e formam um hexagrama, uma estrela de 6 pontas, que é o símbolo de Salomão. É o símbolo do adepto, daquele que superou a sua forma humana, tornou-se um ser super-humano. Super-humano a caminho de uma consciência subdivina e depois de uma consciência divina, como diz o Mestre, Jesus o Cristo, a volta à casa do Pai. Então, esses símbolos representam realmente são símbolos que representam a nossa evolução espiritual através das épocas e através de todos os planos que nos sucedem, através da evolução desde o plano físico até os planos superiores. Muito bom, professor. Gilberto, você tem algum comentário para fazer? Recadinho para o pessoal que está aí no canal, né? Recado de sempre, mas nunca é demais lembrar, né? Então, não esqueçam de deixar aí o like no vídeo, né? Quem está assistindo aqui ao vivo, clica ali no botãozinho do joinha, né? Conhecido joinha. Ajuda aqui na divulgação do nosso canal, da transmissão, né? Então, quando você faz quando você curte, né? Aqui, enquanto a gente está transmitindo, automaticamente o YouTube ele envia, né, essa transmissão para mais pessoas enquanto nós estamos aqui transmitindo, tá? Se você não for inscrito no canal,
inscreva-se, aperta ali o sininho das notificações para receber as novidades, sempre que houver uma nova transmissão, um novo programa, e compartilhe o conteúdo, né? Manda para uma pessoa que goste desse material, que aprecia, né, esse tipo de informação. Lembrando que as informações todas aqui, elas têm aí uma abordagem exclusiva, e os comentários, né, do professor Walter. E hoje nós estamos no programa de número 173. Esse número de 173, ele é apenas do programa do projeto Iniciação. Então, assim, todos os programas anteriores são materiais, né? O professor falou no começo aí a respeito de dicas, né? De locais que você pode pesquisar, que você pode buscar informações, mas vale lembrar que o nosso próprio canal aqui temos muita informação. Então, para quem está começando, para quem vai iniciar, de repente, nós estamos aí já chegando no mês de setembro, né? Então, para quem está pensando já está se preparando para começar o próximo ano, né? De repente, aí no seu projeto, de repente, iniciar o Peregrino, é uma oportunidade. Você já pode começar a assistir os programas. Todos têm aqui a abordagem para você já ir se familiarizando, revendo alguns programas, né? Você vai entrando em sintonia com esse tipo de informação, facilita bastante e é de bastante utilidade, ajuda muito. Fica aí a dica de estudos, né? E tem muito material, são 173 programas, incluindo o programa de hoje. Então, é isso. Se inscreva aí no canal, compartilhe e não esqueça de deixar o like aqui no vídeo da transmissão. É isso, cara. Bom, professor, não tem muita pergunta, tem uma colocação aqui do Guilherme. O iluminado nunca reencarna? Não, o iluminado não reencarna. Agora vamos definir o seguinte: existe a reencarnação, existe a encarnação. Vamos definir isso? Existe a reencarnação e a encarnação. A reencarnação é feita realizada por aqueles que têm karma a ser resgatado. Então ele reencarna para resgatar o seu karma. Agora, aquele que encarna é aquele que já resgatou seu karma e tem a possibilidade de assumir um corpo físico. Isso pode ser um adepto. Então, um adepto ele não reencarna, porque ele não tem karma para resgatar. Ele encarna para realizar um serviço à divindade. Se a divindade lhe solicitar, se ele se dispuser a fazer um trabalho, então ele encarna. Agora, é claro que, se ele passar desse estágio de super-humano para o subdivino ou divino, chega uma hora que ele não pode encarnar mais, porque a sua energia torna-se muito alta. Então, o que ele faz? Aí ele não encarna também, ele emite um tulco seu. Ele está num plano superior, esse ser superior, ele nem pode nem mais encarnar. Ele tem que emitir um tulco superior, quer dizer, ele emite uma projeção sua com uma energia reduzida para que essa energia penetre num corpo físico denso de um ser e utilize esse corpo como veículo da sua manifestação. É o Cristo, né? O Cristo cósmico. O Cristo cósmico não pode encarnar, não é verdade? Então, o Cristo cósmico tem que manifesta um tulco seu, uma projeção, e um ser, uma elevada consciência espiritual serve de veículo, como Jesus serviu. Jesus, o Cristo, Jesus serviu de veículo para o Cristo cósmico. Tem um barulho aí. O Jesus, o Cristo, serviu de veículo para o Cristo cósmico, porque o Cristo cósmico não pode se encarnar, é muita energia, não é verdade? Então, o Jesus, o Cristo, era um ser muito evoluído, mas ele podia ainda servir de veículo para a divindade, para o Cristo cósmico. Então, essa é a resposta que eu posso dar. Eu posso até evidenciar uma coisa muito importante, né? Essa energia é tão alta que nós vemos na descrição do Evangelho que Jesus, o Cristo, no Monte das Oliveiras, onde ele teve um contato com Deus, né? Assim ele diz, né?
o Pai Celestial entrou em contato com ele, né? Evidentemente através do Cristo cósmico, né? Há um momento em que é citado nos Evangelhos que Jesus ele suou sangue, o sangue correu pelas faces dele. Por quê? O corpo não aguentava aquela energia, né? A explicação que nós temos. O corpo de Yeshua era um corpo humano, não aguentava aquela energia extrema divina, então estourou as veias aqui da testa e começou a suar sangue. Né? Isso é muito importante. Agora, o mais importante também do Evangelho, olha só, estudando a ciência iniciática, a gente vai fazendo perguntas. Né? Uma pergunta é a seguinte, olha, Jesus o Cristo, quando ele se encontrou no Monte das Oliveiras com o Pai Celestial ou o Cristo Cósmico, ele estava sozinho. Os discípulos tinham ficado para trás. Ele sozinho entrou lá para falar com o Pai Celestial. Agora, a gente pergunta, quem viu? Quem foi que viu ele suando sangue? Quem foi que viu ele entrando em contato com o Pai Celestial? Ele estava sozinho. Como é que isso aí entrou no Evangelho? Aí que está a questão, né? O que está no Evangelho realmente é justamente a projeção dessas emanações, dessas ideias, né? E Paulo servia de veículo para essas emanações, né? Paulo escreveu o Evangelho, mas ele não escreveu por si mesmo, ele foi veículo para escrever todo o Evangelho, né? Ele foi veículo para escrever o Evangelho, né? Então, tanto que Jesus estava sozinho e foi descrito que ele suou sangue, etc. Ninguém viu, ele estava sozinho, né? É claro que todo esse panorama, esse cenário, foi descrito pelas consciências superiores para um veículo para deixar isso exposto para a humanidade por todo o tempo de existência do ser humano. Né? Muito bom, professor. O Guilherme também coloca o seguinte, lembrando, importamos o Mickey. Eu não... Lembrando, importamos o Mickey? Eu não estou entendendo. Também não entendi. Guilherme, eu não entendi a sua pergunta. Eu devo dizer que eu não... Ele faz outra colocação, professor. Se nós não encarnamos e nem reencarnamos, somos o quê? Não, eu já expliquei. Veja bem, todo ser humano que ainda... Olha, vamos dizer, todo ser humano que tem um karma a resgatar, ele reencarna. Ele segue a lei do karma. Quando ele atinge uma fase de adeptado, torna-se adepto, ele não reencarna. Que lei que ele segue? A lei do Dharma. Então, a lei acima do segundo plano, o que rege é a lei do Dharma. E abaixo do segundo trono é a lei do karma. A lei do karma ele tem que resgatar. Agora, aqueles que estão acima do segundo trono, eles seguem a lei do Dharma, que é uma lei universal. A lei sempre existe, né? Mas não é mais aquele mecanismo do karma que ele tem que resgatar. Ele tem que, evidentemente, ele vai servir a lei, né? A lei cósmica justa e perfeita, ele vai servir de veículo para a lei cósmica, né? Agora, vamos estabelecer, somente reencarna aquela consciência que tem karma. Aquele que não tem karma, ele não reencarna, ele pode encarnar, mas ele segue a lei do Dharma. E se ele estiver num estágio muito alto da sua evolução espiritual, ele também não pode encarnar, ele tem que emitir um tuco seu e um veículo tem que servir de veículo, um veículo humano tem que servir de meio de transmissão desse conhecimento, né? Por isso que nós chamamos, né, aqui o Maitreya, né? O nosso mestre não diz assim, Brasil, pátria de Maitreya, ele diz assim, Brasil é a pátria do Tuco de Maitreya, né? O que está no Brasil é o Tuco de Maitreya, né? Avatara Maitreya. O que está no Brasil é Avatara Maitreya. Avatara quer dizer descida da lei. O Maitreya não pode reencarnar, não pode encarnar, nem reencarnar, muito menos, nem encarnar. Não pode encarnar, porque é muita energia. Então, ele exerce uma atividade cósmica, que o nosso mestre acima designa como a descida da lei, Avatara. Ele emite projeções suas que, tecnicamente, nós chamamos de tucos. Esses tucos, então, descem diversas fases de energia até encontrar um veículo suficiente em que ele possa se manifestar. Então, esse é o processo, né? A reencarnação, a encarnação
e a projeção tucuística de uma entidade de alta qualidade espiritual. Muito bom, professor. Eu acho que quando o Guilherme falou, lembrando, importamos o Mickey, ele estava falando em algumas palavras, como o mouse do computador, que é os ratos, né? E eu acho que Eu não estou entendendo, Gazelli, eu não estou entendendo. Eu, particularmente, não entendi a sua pergunta. Eu também não sei por que ele fez essa associação, eu professor. Que eu não entendi, eu não posso, não entendi. De a gente talvez ter alguma interferência no idioma português, de algumas palavras. O mouse, rato. Mas eu lembro que antigamente. Marcelo, faça a sua pergunta de uma outra maneira, que talvez a gente possa entender. Não estou dizendo que eu não estou dizendo para o Guazelli que a pergunta está errada, não. Ele a consciência dele o levou a esse entendimento de fazer essa pergunta. Mas só que nós não entendemos. Tá. O professor. O Guazelli, nós somos humanos, temos as nossas limitações. O professor, enquanto ele. Se eu fosse um ser super-humano, né, eu já entraria na sua mente agora, né? Se eu estivesse num estágio super-humano, né? Fosse uma entidade angelical, eu já entraria na sua mente e ia saber exatamente o que você está pensando. Mas não sou um ser humano, então não é possibilidade. Ele coloca, professor, os ratos vieram nos navios. Sim, bom, aí está falando, né? Que os ratos fogem do navio quando o navio está afundando, né? Tudo bem, ele está dizendo que os ratos, a imagem que nós temos aí está começando a gerar alguma imagem interessante, né? Os ratos saem do navio quando o navio está afundando. Tem alguma semelhança com a evolução, né? A gente sabe que quando o navio, não estou dizendo quando o navio afunda, quando o navio vai para outras consciências, as pessoas, as entidades de menor capacidade espiritual têm que sair daquele navio para seguir o seu caminho em particular, né? O professor, aproveitando que não tem nenhuma pergunta, quando o senhor fala que a gente cria, né, os elementais, tem alguma relação com os miasmas, professor, que a gente cria através de pensamentos? Não, exatamente. Não devemos considerar, não devemos confundir elementais com elementares. Existem os elementais. Elementais são forças da natureza que têm uma estrutura e servem de veículo para a divindade nos processos da natureza, né? Então, os elementais. Então, por exemplo, todo o processo físico, né? As marés, a atmosfera, as montanhas, né? Tudo esses fenômenos físicos são gerados pelos elementais, né? Agora, os elementares, não. Os elementares são elementares, podem ser de dois tipos, camarupas ou formas sem pensamento. Tudo bem? Então, existem elementais, é uma coisa. Agora, elementar pode ser de dois tipos, camarupa ou formas pensamento. Kamarupa são aquele que perdeu a tríade superior. O que é um Kamarupa? Um ser humano perde a tríade superior, então fica o quaternário sem a tríade. Então, Kamarupa. É um Kamarupa. Não é um ser humano. Ele vai passando da quarta dimensão para a terceira, para a primeira, até a zero dimensão. Entra no cone sombrio da Lua e vai até a zero dimensão. E ele é levado para a Lua. O terceiro senhor, que dirige a Lua, capta aquela energia, não sei dizer se é uma energia, aí só os mestres podem saber, né? Capta aquilo que sobrou e realmente ele faz a sua recomposição, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Agora, os elementares, as formas, pensamentos, não. São formas, nos mundos de perfis, formadas pela mente humana. Por exemplo, se eu tenho pensamentos ruins, eu formo seres visíveis, formas visíveis no mundo vital, ou astral, ou mental, que vai agir com aquilo que eu lhes incuti na sua existência, né? Se foi uma criação maldosa, aqueles elementares, criações, formas de pensamento, vão agir negativamente sobre as pessoas. Agora, a pessoa pode criar também formas mentais benéficas,
que vão produzir benefício para outras pessoas. Agora, de qualquer forma, essas formas mentais voltam ao seu originador básico. Isso é a lei do retorno. Essas formas elementais, sejam boas ou sejam más, elas não têm existência plena. Elas voltam para a sua origem, que é o seu originador. Né? Então, o seu originador vai receber aquela carga nociva ou a carga benéfica. Né? Então, por isso que dizemos, né? Isso aí, Jesus nos ensinou. Né? Se nós odiamos alguém, nós estamos odiando a nós mesmos. Se nós amamos alguém, nós estamos amando a nós mesmos. Por isso que Jesus diz, amai o semelhante como a vós mesmos. Tudo que nós fazemos retorna a nós. É a lei do conselho kármico, é a lei, é a lei kármica. E essa lei realmente não tem como fugir dela. Perfeito? É essa a explicação que eu poderia dar de maneira bem sintética. Muito bom, professor. Enquanto não tem pergunta, eu vou passar uns recados. Então, eu queria falar sobre a nossa roda de conversa aqui no canal Conexão 3005. Toda terça-feira nós temos um tema na roda de conversa. E terça-feira agora, dia 2 de setembro de 2025, no mesmo horário às 20h40, a gente tem a roda de conversa com o seguinte tema: segurança no trânsito. Então, a palestrante será Maria Alice Nascimento. Ela é diretora de segurança no CETRAN e ex-diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal. E a Maria Alice ela vai falar sobre, no mês da mobilidade urbana, vamos abordar a segurança no trânsito e suas implicações na saúde pública, na mobilidade e na economia. Cada um de nós desempenha um papel crucial na garantia da segurança viária, né? E o Brasil, a gente sabe que transporta tudo via rodovia, a gente tem um número muito grande de motociclistas, né, principalmente nos centros urbanos, e convivendo também com pedestre, com bicicleta. Então, a gente precisa ter realmente um foco muito forte nessa questão de mobilidade urbana e também de segurança no trânsito. Os mediadores serão Daniela Troncoso e Sidney Augusto. Então, é terça-feira agora, dia 2 de setembro, terça-feira no mesmo horário, às 20h40. Como todos viram, mês de agosto terminando, passou muito rápido e semana que vem já estamos em setembro. E não perca a nossa roda de conversa aqui no Conexão 3005, dia 2 de setembro, terça-feira, às 20h40. Eu também queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. O Espaço Shakti Nova Era é um centro de terapias holísticas que fica na cidade de São Lourenço, Minas Gerais. Para maiores detalhes está aí. Quem estiver passando por São Lourenço, Minas Gerais, faça uma visita na Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, está o telefone aí, pode ser também via WhatsApp. O prefixo de São Lourenço é 35 e o número é 997566874. Aí também está o endereço do Instagram, @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filial no departamento da Eubiose de Brasília e também 2 endereços em São Paulo, no departamento de Santana e departamento do Sumaré. Faça uma visita sem compromisso para conhecer o espaço. Lembrando a todos que todos os sábados temos aqui, às 20h40, o programa Projeto Iniciação com o professor Walter Teixeira de Andrade. Aqui todo sábado, no canal Conexão 3005 no YouTube, todos os sábados às 20h40. E seus colunas, Gilberto Nascimento e Gilberto Catira, eu invertendo, Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Prestigie. Os recados estão dados, deixa eu ver se tem mais algum comentário, alguma pergunta. O Guilherme colocou alguma coisa aqui que eu prefiro não comentar, né, professor? Sobre política.
Deixa eu ver o que é que... ele coloca assim, Pandira significa pantera? Olha, realmente eu não sei. Hum. Eu não sei, eu vou investigar, viu? Guilherme, eu vou pesquisar e te digo, não sei se tem esse significado, viu? Mas, olha, agora eu vou dizer o significado, olha. Yoshua ben Pandira. Pandira significa homem, na linguagem hebraica. Né? Veja bem, Yoshua ben Pandira. Ben significa filho de. Então, Yoshua ben Pandira. Jesus, filho do homem. Ele dizia, eu sou filho do homem, né? Então, Pandira, em hebraico, significa homem. Isso eu posso dizer. Agora, eu não sei se um outro significado é pantera. Eu vou investigar. Mas Yoshua ben Pandira. Ben, por isso que tem Ben-Hur, né? Não tem aquele filme lá, aquela história, Ben-Hur, filho de Hur, né? Ben-Hur, e assim por diante. Né? Eu não achei aqui na internet, professor, nada associado à pantera, né? Eu vou depois pesquisar também, Guilherme. Pandira significa homem. Pandira é homem. O que a gente acha é Yeshua ben Pandira. Jesus, filho do homem, né? Ele tá agradecendo, professor. Mas eu vou investigar e dou uma resposta no encontro que vem, eu vou dar uma resposta. O que eu achei na internet também é isso, bem Pandira. Claro, como nós falamos, todo esse conhecimento é relacionado com o mundo dos animais, né? Você vê aqui, mesmo aqui em São Lourenço, né? As cidades que rodeiam o Templo de São Lourenço é representado especificamente por animais, né? Então é muito comum isso na representação da ciência iniciática, a escolha de animais para representar determinadas vibrações. Bom, muito bom, professor. A gente está no limite do nosso horário. E, como sempre, eu queria sempre agradecer ao professor Walter Teixeira de Andrade pela sua disposição de todo sábado estar aqui com a gente. E também agradecer a todos que prestigiaram o programa de hoje. E eu quero desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo. E até terça-feira, dia 2 de setembro, temos a nossa roda de conversa aqui no canal do YouTube Conexão 3005, às 20h40. E até o nosso próximo encontro, sábado que vem. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. O som está desligado, Gilberto. Pronto. Agora foi? É isso aí. Um bom restante de sábado para todo mundo. Divirtam-se. E um bom domingo, né? Aí fechando o fim de semana muito bom para todos. E nos vemos aqui na próxima semana. É isso aí. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Então, está combinado. Terça-feira que vem, temos aqui 20h09 o nosso encontro, né? E sábado que vem estaremos aqui novamente para o nosso projeto de iniciação. Então, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.